Ricardo Cavallini, que eu vou chamar eventualmente aqui de Cava, é um tradutor de tecnologias exponenciais, um especialista em avaliar como as inovações tecnológicas impactam o comportamento do consumidor, a cultura da sociedade e o ambiente de negócios. Na segunda parte do videocast com o Cava, aqui no Rio ETEC, a gente vai falar sobre inteligência artificial, além do óbvio, depois do hype. Seja bem-vindo, Cava. Obrigado, prazer estar aqui. Muito legal. Vamos começar falando sobre a minha impressão, que é que o hype da IA está mais exagerado do que os outros hypes. Tô errado? Não está errado não. Assim, acho que isso parte do cenário, né? Porque as coisas hoje, tudo tem que chamar muita atenção para ganhar atenção nessa bagunça que a gente vive hoje, né? Então, os influenciadores, o jornalismo tradicional, os próprios executivos, todo mundo precisa dar uma exagerada, né? Isso é péssimo. Então você tem um exagero no hype. Acho que isso vale não só para ela, mas para tudo, né? Um pouco tempo atrás a gente teve a loucura do metaverso. Que foi um exagero absurdo, né? Então você tem um cenário onde, por acaso, a bola da vez é IA, e aí tem um exagero. Mas tem um outro motivo pelo qual a IA, esse hype é maior. É muito visual, é muito fácil a gente entender o poder da IA hoje. Né? Hoje com o ChatGPT, essas coisas que a gente tem visto em vídeo, né? As soluções novas que estão aparecendo. Então, é muito visual, é muito perceptível. Porque quando você falava do metaverso, ainda era muito, como é que vai ser? Vai ser assim, vai ser assado? As pessoas ainda, ou até quando entendiam, não compravam muito essa ideia. Agora, quando você fala da IA, é muito fácil perceber isso. Né? Então, a IA é muito forte. Mas não podemos esquecer que IA está na moda, mas não é modismo. Existe sim um exagero em algumas coisas, mas não é modismo. IA não é uma mentira como era a maneira como o metaverso foi vendido. Né? Aquilo era uma mentira. Eu fiz um artigo sobre isso, apanhei muito quando eu fiz o artigo, mas o metaverso, da maneira como ele estava sendo vendido, era uma mentira. A IA, existem exageros? Existem. Mas é uma tecnologia que está transformando o mundo já há um bom tempo e vai transformar ainda mais. Então não é uma bolha, certo? Olha, eu diria que não, tá? Mas esses exageros podem criar algumas bolhas. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, eu vejo muita gente falando agora assim, não, as empresas estão colocando 500, 800 bilhões de dólares em IA e essa conta vai chegar. Mas tem que tomar cuidado. Você está falando o quê? De investimento de venture capital? Esses caras, o negócio deles é esse. Os caras botam um caminhão de dinheiro em 15, 20 frentes e muitas dessas frentes não dão nada. Então o cara perde dinheiro. Não, porque aquela que deu certo fez 100 vezes o que o cara investiu e pagou toda a conta. Isso é uma bolha? Se você falar para mim que venture capital é sempre uma bolha, aí tudo bem, mas não é uma bolha. Então existem sim exageros. Existem sim pessoas acreditando em coisas que não vão acontecer, mas eu não diria que é uma bolha. Você quer ver um exemplo? As maiores empresas do mundo hoje já são empresas que são frutos de IA. Né? A Amazon, Netflix, há 20 anos atrás, já fazia, a gente chama de, é um nome técnico, Collaborative Filtering, que é basicamente quem comprou isso, comprou aquilo. Isso já era IA. Né? Então, se você olhar hoje o quanto de IA tem na Amazon, na Apple, na Netflix, no Google. Então, já são empresas que boa parte do faturamento delas já são frutos de IA. Né? Então, não é uma bolha e isso vai mudar o mundo de uma maneira brutal nos próximos anos. Legal. Cara, me impressionou muito quando eu vi um vídeo do Geoffrey Hinton, que ganhou o Nobel há poucas semanas, né? Que foi o cara que buscou anos, foi até ridicularizado com a teoria das redes neurais artificiais, né? E finalmente a IA engrenou e ele pôde ver o que ele previa acontecer. E ele saiu do Google, onde ele era o chefe, né, de IA, porque ele achou que a IA agora está indo para um caminho que não há controle, que não se sabe onde vai parar, né? E tem muita gente falando sobre isso, dos perigos da IA. Como você vê esses alertas, né? Às vezes até muito alarmantes, né? A gente teve há pouco tempo atrás uma carta de vários cientistas, ainda que você tenha pessoas ali misturadas que são notoriamente falam muita besteira, ou... O Musk, o próprio Musk, né? Ele fala
né? Ele peca muito pelo excesso, promete coisas que não se cumprem, etc e tal, né? Apesar de muita coisa que ele cumpriu é maravilhosa, mas ali você tinha muita gente séria, muita gente de respeito. E essas pessoas estavam muito preocupadas com as possibilidades. Então, o que eu acredito? Eu acredito que a IA ela terá um impacto muito profundo na sociedade. Existe uma chance de que uma parte desse impacto seja prejudicial, e esse prejudicial pode ser muito prejudicial. Então, é diferente de você dizer, vai acontecer. Mas se tem uma chance disso acontecer, e desse impacto ser prejudicial, a gente deveria estar conversando seriamente sobre isso. E o que eu acho que esses cientistas estão fazendo, ou falando, ou provocando é isso. Não é, temos que proibir a IA. Tanto que aquela carta ela não pedia para proibir ela pediu uma moratória para que essa discussão acontecesse, né? Então, eu acho que o que a gente deveria fazer enquanto sociedade é discutir isso e entender o que a gente pode fazer, não só para minimizar os possíveis problemas, mas também para potencializar os possíveis benefícios, né? Então, quando a gente fala de legislação, é muito comum muita gente ter resistência. E eu entendo essa resistência, porque se a gente for olhar para a Europa hoje, a legislação de IA dela é só baseado no medo. O que a IA pode dar de problema? Quando você vai para os Estados Unidos, né, já era assim com o Biden, era o que a IA pode trazer de benefício. E agora com o Trump, o que a gente espera é que será ainda mais assim. Nenhuma regra para limitar possíveis malefícios e vamos botar força total nos benefícios. O que eu acho que está todo mundo errando é que a gente deveria estar discutindo as duas coisas ao mesmo tempo. Porque quando você olha só para um lado, você potencializa o outro. Se você olha só para o positivo, você vai potencializar o negativo. Se você olha só o negativo, você vai matar o positivo. Porque você vai criar um monte de regra, de lei que vai inviabilizar a inovação, vai inviabilizar a criação de novos empregos, novas indústrias. Isso para um país como o Brasil é péssimo. E isso não é fácil. Ter a discussão já é algo novo em si. Por quê? Porque pela primeira vez na história nós estamos discutindo a tecnologia do futuro. E olha que maluco, a gente está discutindo a do presente, que a gente tem discussões, deve legislar sobre as redes sociais ou não, que é uma tecnologia que tem 20 anos, e já estamos discutindo sobre a IA, né? Que é a nossa preocupação não é o impacto que já teve da IA, é o impacto que terá. Então isso em si já é novo, já é difícil, e eu acho que é ainda mais difícil porque a gente tem que fazer as duas coisas de maneira simultânea, né? O lado ruim e o lado positivo. E tem mais uma dificuldade nessa história, Beto, que assim, as nossas autoridades, eu estou falando do mundo inteiro, tá? Não é do Brasil, não estão preparados para essa conversa. Você vê lá, quando o Zuckerberg foi no Senado americano, as perguntas que fizeram para ele foram desastrosas. Assim. É gente que não entendeu o computador, né? Muito menos rede social, mobile, então imagine inteligência artificial. Impressionante. Bom, se a IA é alimentada por dados que estão na internet, por isso até que ela só veio acontecer realmente com a internet, com banda larga, né, com grandes processadores. O que vai acontecer, se já não aconteceu, quando todas as informações já tiverem sido usadas pelas IAs? Legal. Essa discussão está muito recente, tá? Por quê? Porque nós estamos falando do que a gente chama de LLM, que são esses chat GPTs da vida. Esses caras varreram toda a internet já. E aí o que essa galera tá falando assim, os caras já pegaram todos os dados que tinha na internet e agora não tem mais dado para esses caras evoluírem. Fora isso, muito do que a internet é hoje começa a ser populada com esses dados da própria IA. Então, que às vezes elas inventam, né, também, quando ela não sabe. E essa retroalimentação... Aí fica... Pois é. Essa retroalimentação vai dar ruim. Mano, é que você começa a gerar coisa que gera lixo, que vai e começa a alucinar mais ainda, enfim. Então, você tem alguns exemplos muito interessantes, assim, de uma pesquisa que você faz. Se você fizer em inglês hoje no Google e perguntar pavão filhote, a maior parte das imagens que vieram são imagens de mentira, criadas por IA, né? Então, você já começa a ter essa sujeira ali. Isso é um problema. Eu não acho que é um problema muito grande, porque a maneira como essas IAs são construídas não é a única maneira de se construir IA. Então você já tem outras frentes de trabalho no mundo, de universidades e grandes corporações, que estão buscando outras formas de criar novas IAs, onde a gente pode ter um resultado muito melhor com os mesmos dados, com a mesma quantidade de dados que a gente tem. Isso é uma coisa. Outra coisa IA não é só isso.
IA não é só LLM. LLM, né? Os chat GPTs da vida. É. E aí, nesse aspecto, existe um caminhão de dados que nunca foi coletado e que começa a ser coletado agora, que somos nós. Né? Então, você tem várias dessas grandes big techs do mundo que estão começando agora a colher nossos dados. Vamos ver os teus e-mails, as tuas mensagens, as coisas que você faz no E na computador. medicina, os nossos raios-x, os nossos tomografias. Nosso raio-x, tomografia. Você tem, sei lá, a patente nova do fone de ouvido da Apple consegue pegar expressão, né, facial. O próprio Vision Pro deles lá consegue olhar para ver para onde a gente está olhando. Então você imagina, se hoje o microsegundo que você fica ali para arrastar um reel é informação para um TikTok, se você gostou ou não gostou, se aquilo chamou a sua atenção ou não, imagina para onde você está olhando, para onde você não está olhando. Né? O que você gosta, o que você não gosta. Essas tecnologias vão descobrir se a gente é gay ou não muito antes da gente. Né? Então, quando a gente começa... Os aspiradores de pó que estão na nossa casa, muitos deles têm câmera. Essa câmera consegue identificar qual o modelo que você tem, como é que é a sua casa, qual é a marca da sua TV, o que você está fazendo. Tem imagens vazadas de gente no banheiro, né, com esses aspiradores de pó. Então, quando você olha, a gente vai ter robô em algum momento, né, robôs em várias situações, na rua e tudo. Então, a quantidade de informações ainda que será capturada da gente ainda nem começou essa brincadeira. Né? Vai ter muita coisa ainda vindo nesse futuro aí. Uhum. Agora, é entender que não é só a informação que está na internet. E o que você falou de imagem de radiografia e tudo, você tem uma série de IAs agora que vão trabalhar em cima disso, né? Em cima dessas informações, para criar coisas novas. Uhum. E boa, nesse caso, boas. Espero que sim, né? Você falou de alucinação. É um termo, né, que eu queria que você explicasse melhor para o nosso público. E assim, quais são as falhas mais comuns? Você falou também do pavão. O que é o erro mais comum da IA? Eu não sei se a palavra certa é erro, tá? Ah, tá. Por quê? Depende de como é que você encara. O chat GPT, ele é um ser inteligente que te responde ou ele é um gerador de texto? Uhum. Porque se ele é um ser inteligente que responde, quando ele alucina, ou seja, quando ele cria um negócio que não existe e que não faz nenhum sentido, é uma falha. Uhum. Agora, se ele é um gerador de texto, isso não é uma falha. Isso é uma característica que é ruim pra gente, mas não é uma falha do sistema. Né? Se você fala para ele assim, eu sou um advogado e cria aqui uma defesa para o meu cliente e me traz aí referências de outros processos que tiveram para sustentar essa defesa. Se ele é um ser inteligente e ele cria referências de mentira, é uma falha terrível. Agora, se ele é um gerador de texto, ele está criando coisas ali, então não é exatamente uma falha. Né? Então, só fazer esse parênteses aí, porque tem coisas que não são falhas. Quer ver outro exemplo? Viés. Viés é uma falha da IA ou é uma falha da sociedade que foi replicada na IA? Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas você tem alucinações, que são essas... As IAs, elas às vezes criam... Quando elas não encontram a informação pedida... ela cria uma maluquice ali que não faz nenhum sentido. Uhum. Tem maneiras hoje de melhorar essa questão, isso está sendo melhorado, mas os grandes cientistas de IA dizem que com esta tecnologia que a gente tem hoje, nunca vamos conseguir anular 100% as alucinações. Né? Então... Você tem maneiras de fazer isso mais técnicas que não cabem aqui, que ajudam muito, mas a alucinação deles. Viés, que eu falei, é outro problema grave. Né? Você trazer... Tem que mudar a sociedade, né? Aí é mais difícil. Não é que você tem que mudar a sociedade, mas você tem que, na hora de criar esses sistemas, tomar cuidado para que esse viés não seja passado para o sistema. Né? E o viés não é só social. Você também tem outros tipos de viés. Tem um caso muito famoso de uma ferramenta que eles... montaram a IA para definir se aquela foto era de um cachorro husky siberiano ou de um lobo. E a ferramenta começou a errar muito, aí eles programaram a ferramenta e falaram assim, olha, depois que você tomar a decisão, me diz qual é a parte da imagem, é o olho, é a cor do olho, sei lá, qual a parte da imagem que ajudou você a definir se era um husky ou um lobo. E aí os caras viram que era a neve. Entendeu? Esse é um viés... que não é um viés social. Né? E isso traz um problema super grave para a gente, que essas IAs elas são muito boas para achar padrões. E
E correlação nem sempre é causalidade. E ela vai achar esses padrões. Quer ver um exemplo? Amanhã, tudo que a gente fizer vai estar usando IA. A ferramenta que vai decidir o custo do seu seguro do carro vai usar IA. O teu convênio médico vai decidir se aprova uma cirurgia sua ou não usando IA. Tudo terá IA. E aí amanhã o seguro do teu carro pode ficar mais caro porque de repente ela achou uma correlação que no teu prédio que você mora tem 3 imbecis que dirigem muito mal e tomam muita multa. Pô, é uma correlação. Vocês estão no mesmo prédio. Mas um humano olha e fala assim, cara, não tem nada a ver. Sentido, não faz sentido. Não é porque o vizinho dele é um imbecil que ele será um imbecil também no trânsito, né? Então, você tem questões da IA de achar fácil padrões e que podem passar para frente coisas que não fazem sentido. Uhum. Se as empresas não olharem para isso com carinho, a gente vai ter esse tipo de problema. Vamos falar agora da inteligência artificial geral. Aí vou pedir para você explicar um pouco a diferença da inteligência artificial que a gente tem hoje, porque ela era considerada teórica até há pouco tempo. Alguns dizem que o que a gente já está vivendo já é parcialmente inteligência artificial geral. E um estudo da OpenAI, da própria OpenAI, falou que ela não só vai chegar com certeza, como vai chegar já em 2027. Você acha que sim? E o que vai significar a chegada da inteligência artificial geral? Legal. Então vamos lá. Primeiro, a definição do que é uma AGI, ela também não é uma definição única, né? Você tem gente que vai dizer, não, uma inteligência artificial geral é uma inteligência que consegue resolver muitos tipos de problema, né? Tem pessoas que falam assim, não é só isso, aí não dá para chamar de AGI. A AGI é quase como inteligência humana, que consegue não só resolver problemas, mas também vai tomar decisões, etc e tal. Tem gente que fala assim, não, mas também vai ter ciência, isso, né? Que é a coisa dos filmes de ficção. Então, Her, aquele filme Ela, né? Então depende muito da definição de cada um. Independente dessa definição, se a gente vai para uma definição mais de ter consciência ou de realmente se comportar como um ser humano, a maior parte dos cientistas que não são suspeitos para falar, né? O que é um cara suspeito? É um cara que precisa de grana de investimento para a própria empresa, né? Então o Sam Altman é um cara muito legal, o cara lá da OpenAI que faz o ChatGPT, esse cara está sempre buscando investimento para ele. Então ele não pode dizer, cara, isso aqui não vai evoluir mais do que isso. Ele tem que falar, isso aqui vai mudar o mundo, isso aqui vai... né? Então ele é um cara suspeito para se falar sobre o futuro da IA. Os caras mais sérios que não são suspeitos, a maioria duvida que isso vai chegar. Não importa se isso vai chegar ou não. Eu acho que vai chegar num ponto onde... Primeiro que a gente não vai saber, né? Como é que você garante que aquilo tem consciência ou não? Porque o teste Turing já não serve para nada. Exatamente. Se você conversa com o ChatGPT, muitas vezes parece que já tem consciência aquilo. Né? Então, você imagina ele evoluído um pouco mais, será muito difícil você saber se aquilo só está dando respostas que fazem sentido ou se ele realmente tem uma consciência. Então, a gente não vai saber se tem consciência ou não. Mas para ter os efeitos disso, a gente não precisa que aquilo tenha consciência. Porque as ferramentas de IA, elas tomarão, através dos agentes, elas tomarão atitudes. Elas tomarão decisões e atitudes sozinhas. Elas terão uma evolução para entender o mundo que a gente vive. Então, mesmo que a gente não chegue a ter uma IA consciente, etc e tal, isso não é necessário para que isso traga benefícios ou malefícios, né? Então, eu acho que essa discussão, se vai ter AGI ou não, ela é menos relevante. A grande questão é como é que a gente se prepara para esse mundo. Porque também não dá para prever o que será esse mundo quando isso acontecer. Porque a evolução passa a ser tão rápida que não dá mais para você saber o que vai rolar. Né? Então, podemos ir para o lado positivo, do tipo, imagine uma IA curando todas as doenças. Né? Você pluga ela num laboratório físico que ela vai comandar, ela vai estar lá trabalhando numa carga brutal e vai conseguir criar novos medicamentos, resolver doenças e tudo mais, mas também isso pode ir para o lado negativo. Nesse estudo, o cara fala da OpenAI, é um funcionário da OpenAI, ele fala, as coisas vão ficar exponenciais quando as IAs passarem a programarem IAs.
Porque hoje elas são programadas por humanos que vão para casa às 5 da tarde, não trabalham no final de semana. E uma máquina pode ficar fazendo aquilo, o tempo, né, para as máquinas é muito diferente, né? Você vê isso como influenciando? Esse é o ponto. Vai chegar em um momento que a velocidade ela é tão rápida É isso que você falou, que não tem mais como prever o que será essa velocidade. E isso vai trazer muitas coisas boas. Entendi. E isso vai trazer possíveis coisas ruins. Por isso é tão necessário a gente ter essa discussão agora. Porque como é que funcionava o mundo antigamente? A gente esperava os problemas acontecerem e a gente olhava para eles e falava assim, como é que a gente vai resolver isso? Vai criar uma lei nova? Vai criar uma regra nova? Vai criar alguma coisa nova? Né? Porque isso não era rápido o suficiente para causar um grande impacto. Hoje, com as coisas mudando tão rápido, com o impacto cada vez maior, não dá mais para você esperar algumas coisas. Né? Então, você tem uma importância muito grande em ter essa discussão agora. Como você que é um consultor, palestrante, especialista, como você está vendo o uso das IAs nas empresas? Você acha que elas estão mandando bem ou que muitas estão usando de maneira errada? Qual é o teu feeling em relação a isso? Eu acho que precisa discutir o que são empresas. São pequenas, médias, grandes, são... Né? Então, essa discussão ela muda. Tá. É no Brasil, é fora do Brasil. Mas o que eu vejo nas grandes empresas que costumam ser meus clientes hoje? Uhum. Uma boa parte delas, nesses últimos 2 anos, fez experimentos muito pontuais em IA. Né? Em frentes muito específicas. Vamos tentar diminuir o meu risco nessa história, ou vou tentar aumentar o meu acerto, que vai me garantir uma produtividade maior, ou um lucro menor, um custo menor. Coisas muito pontuais e muito específicas. Qual é o momento que a gente está hoje? Uma boa parte das empresas estão subsidiando o acesso a IA para os funcionários para olhar para a produtividade. Porque são frentes diferentes, tá? Uma coisa sim. Eu, empresa, eu posso colocar IA para o meu funcionário, né? Então, imagina, um cara com um chat GPT da vida lá, com um Copilot da Microsoft, com um Gemini do Google, esse cara vai conseguir fazer o dia a dia dele de maneira mais efetiva, ou melhor, ou mais rápida, etc e tal. Né? O cara que está fazendo uma planilha Excel, ou uma apresentação, ou não importa. Esse cara vai ter IA ajudando ele para isso. Então, isso é uma frente. Outra frente é, como é que eu boto IA nos meus sistemas? Né? Então, sei lá, vou dar um exemplo idiota. Eu tenho um sistema de, sei lá, de reembolso, que todo mundo acha um saco fazer. Se eu tiver uma IA ali, eu posso deixar esse negócio mais simples e uma IA inteligente que vai evitar fraude. E aí eu deixo isso mais fácil do lado do usuário. Né? Isso é um exemplo besta, mas pode ser sistemas do tipo, eu sou uma fábrica e eu tenho um sistema aqui que olha para a produtividade, para o meu ciclo de vida na fábrica. Então, esse sistema que está ligado nos meus braços robóticos e tudo mais, ter IA, vai tornar a minha produção mais efetiva. Então, essa é uma segunda frente. Uma terceira frente é, como é que eu boto IA nos meus produtos? Eu vendo TV. Como seria uma TV com IA? Eu vendo carro. Como seria um carro com IA? Né? O carro é fácil que a gente, né, vê os carros autônomos aí, mas além da autonomia do carro, que outras coisas esse carro poderia ter com IA, que poderia deixar ele mais seguro, mais confortável ou mais alguma coisa. Né? Então, não importa qual é o teu produto, se ele é físico ou não, eu acho que são frentes diferentes. O momento que a gente está hoje, as empresas estão começando a olhar para essa estratégia de IA. Entendendo que IA tem um impacto muito grande em todas essas frentes, produtividade, sistema e produto final, serviço final, uma parte das empresas, ainda são poucas, estão começando a desenhar uma estratégia de IA. Como é que eu boto IA no meu dia a dia? Porque esses caras já estão entendendo que IA terá um impacto muito brutal nesse futuro. Então, parece que está todo mundo atrasado, mas esse sentimento de estar rápido demais ou tá lento demais é pessoal. Entendi. Eu que estou escrevendo sobre IA há mais de 20 anos, acho que tá lento. Eu achei Mas legal. o executivo que está na ponta ali, acho que tá rápido demais. Eu entrevistei um executivo de uma grande empresa. Eles estão fazendo um letramento em IA, né? Achei muito bacana, assim. Isso é parte do trabalho, né? Eu vejo muitas empresas me chamam hoje e falam, olha, a gente já colocou IA para essa galera e elas não estão usando. Então,
a gente precisa não só dar um treinamento básico para eles, mas a gente também precisa, mais do que o treinamento, é mostrar para eles que exemplos de uso, aonde eles podem usar, para que pode usar, né? Então, esse letramento que não é só técnico, também é cultural, isso é necessário, porque dentro de uma corporação, você tem todo tipo de perfil. Você tem a galera que já consome isso no café da manhã, você tem muita gente que está trazendo a própria IA para a empresa, né? O cara já assinou, já usa, já brinca, e ele é o cara que está lá na empresa e fala, meu, você evangelista, tem que usar, tem né? que botar, é o evangelista. E ao mesmo tempo você tem o cara lá que tem muita resistência. Então, dentro da empresa você tem vários perfis. Eu acho que o momento das empresas hoje é esse, assim, de como é que a gente faz isso de uma maneira mais estruturada, porque já entenderam que precisa ampliar e acelerar essa história. Legal. Bom, e nosso tempo está meio que acabando. Vai ser a última pergunta, e é uma pergunta sobre uma coisa chata, mas que assola nossas vidas, que são as fake news. Uma praga que chegou e elas estão cada vez mais sofisticadas e difíceis de serem detectadas com a IA. Dá para ficar pior, Cava? Dá para ficar pior. Eu não queria ouvir isso. A primeira coisa é que, assim, é o que você falou, né? Primeiro que algumas fake news que correm o mundo inteiro, você olha e fala, como é que isso aqui correu o mundo inteiro? Porque é muito claro que é muito óbvio que isso é de mentira. Mas tá ficando muito difícil, cara. Outro dia eu vi, tem um cara que eu sigo no Instagram lá, que ele faz uns bichos enormes. Tem uma mulher com uma coruja branca, você já viu isso? Não, isso não. Cara, a coruja dela tem uns 2 metros de tamanho, mas é perfeito. Você sabe que é mentira, porque não tem coruja desse tamanho, mas, cara, você quer acreditar, porque é muito bem feito. Então, a primeira coisa é que vai ficar cada vez mais difícil a gente identificar o que é verdade e o que é mentira, porque não é só uma questão de imagem, né? O roteiro, assim, é tudo muito... tá ficando muito elaborado. Mas tem uma questão que é pior do que essa. Imagina o seguinte, hoje, se você olhar o Brasil, é o país que tem mais dificuldade hoje de diferenciar o que é um fato de uma fake news. Né? Dentro das pesquisas que a gente tem nos países, o Brasil está na lanterna lá. Mas imagina o seguinte, e quando o problema for diferenciar uma opinião de uma opinião? Porque o ponto é que, em muito pouco tempo, uma boa parte de nós terá ou um mentor, ou um terapeuta, ou um médico, ou um namorado, ou uma namorada que é uma IA. Né? Agora, Beto, imagina o seguinte, a tua namoradinha que é uma IA, fala assim, ô Beto, você não vai comprar presente das mães para sua mãe, não? Você tem que comprar. E aí? Isso foi mandado por a empresa que quer o lucro e vai ter algum tipo de comissionamento nisso? Você não quer? Eu escolho para você. Aí... Até aí... Tá... E aí? Agora, vai piorar. Não importa se você é de esquerda ou de direita. A gente sabe que é muito difícil mudar você de lado. Mas isso aí a convencer você não ir votar? Ô, Beto, você vai votar, cara. Só tem bandido. Seu voto não vale nada. Ninguém vai mudar, não sei o quê, entendeu? Ela pode mudar você de opinião. E isso é grave por quê? Porque se a gente olha para o cenário de redes sociais, a gente tem 3 ou 4 pessoas que mandam nesse mundo. E a gente sabe que a busca do lucro por esses caras fez com que uma parte desse algoritmo levasse a sociedade para um caminho que não é legal hoje. Isso vai acontecer na IA também. A gente terá essa consolidação, a gente terá poucas pessoas no comando disso e que também vão visar o lucro. Então a gente passa a ter problemas que vão muito além das fake news. Como é que a gente lida com isso? A gente precisa conversar. A gente precisa discutir, a gente precisa, novamente, como é que a gente potencializa essas ferramentas para trazer os benefícios, para curar doenças, para criar empregos, para criar inovação, e como é que a gente trabalha para evitar os malefícios que essas tecnologias podem trazer. Essa discussão não é nada trivial, mas ela precisa começar muito rápido. Eu conversei com o Ricardo Cavallini, palestrante, especialista, consultor, amigo. Muito bom ter você aqui. Prazer. Muito legal. Ano que vem tem que voltar. Boa. Tem que voltar. Um luxo ter Cavallini no Rio ETEC. Cava no Rio ETEC. E a gente volta semana que vem. Até lá.